Tem crianças, já subiram? Já subiram? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, no Salmo 40, verso 1. É no livro de Salmos, Salmo 40, verso 1. A palavra de Deus diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Durante a semana estive meditando a palavra de Deus. E Deus tem falado muitas coisas. E realmente uma palavra que me tocou bastante é que nós vivemos nesse mundo agora, observando, nós vivemos um mundo imediatista. Eu lembro que antigamente a gente vivia e nós vivíamos um mundo em que realmente era muito diferente. Nós estamos vivendo agora, no final desse tempo agora, essa geração que nós estamos vivendo, nós estamos tendo um privilégio tão grande, mas tão grande, que quando eu era pequeno, na minha infância, eu cresci na Coreia. Eu vim com 9 anos de idade ao Brasil, e na Coreia, quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se mudaram para o interior da Coreia, e eu cresci no interior, brincando em terras, né? Brincando em terra e riachos, pegando peixinhos no riacho, né? E a gente cresceu no interior. E a gente brincava, pegava chinelo e dobrava chinelo e encaixava um chinelo no outro pé. A gente falava que era carrinho e brincava. Mas se você der isso para o seu filho para brincar, ele acha que ele taca, ele joga em cima de você, né? A gente não tinha ideia do que era telefone celular. Inclusive no bairro em que eu morava, naquele bairro, lá no interior, tinha 3 televisores no bairro inteiro. E quando tinha lutas, a minha casa tinha um televisor de preto e branco de 19 polegadas. Viam umas 30 pessoas assistir televisão na minha casa, que tinha luta. E todo mundo queria assistir, o pessoal não tinha televisão em casa. Mas hoje estamos vivendo a mesma geração. E eu estou vivendo, nós estamos pegando essa geração toda, desde aquela época que brincava com carrinho de rolimã. E agora nós estamos vivendo a mais alta tecnologia que a gente não consegue imaginar. Quando saiu o primeiro telefone celular, no comecinho dos anos 90, no final dos anos 80, a gente andava com aquele PT-550, aquele trombolhão, e andava na cintura todo orgulhoso. E hoje, só a bateria daquela celular é várias vezes maior que nosso telefone. Inclusive, antigamente era um tijolo, né? Hoje virou telha, né? É grande, mas é fininho. A tecnologia está avançada. E nós mandávamos carta e demorava dias para chegar. Hoje nós mandamos e-mail. Hoje é um mundo mais imediatista que nós vivemos. Eu lembro que nos anos 80 ainda, no tempo da minha faculdade, o professor perguntou: sabe o que é mais perecível? Qual que acaba mais, quer dizer, que é perecível, que não tem validade por muito tempo? A gente falava banana se deixar alguns dias já apodrece, não dá mais. Ele falava: não. As coisas mais perecíveis que acabam rápido. Uma das coisas, tem uma coisa que só dura um dia, não dura mais que um dia de jeito nenhum. E ninguém acertou. E o professor no final, sorrindo, ele disse: é jornal. Jornal acaba naquele dia. Você não vai no jornal comprar o jornal do dia anterior. Passou o dia, ele não vale mais. Mas hoje, tem coisas que não duram um dia. Tem coisas que é imediata. Muitas vezes nós ficamos no micro-ondas e não conseguimos esperar 1 minuto para esquentar a comida. E às vezes ficamos ali. O que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam cada vez mais rápido, mais imediato. E muitas vezes nós colocamos isso em nossa vida de fé diante de Deus também. Diante de Deus, nós temos que entender que existe o tempo de Deus. Existe o nosso tempo, esse cronos que nós vivemos, mas existe o tempo de Deus, o mundo kairos de Deus. Hoje as pessoas estão com menos paciência.
Outro dia eu falei com um amigo meu, nossa, para ir para a Coreia, outro lado do mundo, 24 horas dentro do avião é muita coisa, não vou não aguento não. Eu lembrei que quando tinha 9 anos de idade, em 75, quando nós viemos para cá, demorou 3 dias de avião para chegar ao Brasil. De avião, demorou 3 dias, e agora é 24 horas. Mas mesmo assim, nós estamos vivendo hoje um tempo que é muito imediatista, nós queremos tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes nós oramos ao Senhor e queremos a resposta imediatamente. Muitas vezes acontece isso. Eu estava meditando a palavra de Deus por personagem. E na Bíblia aparece, eu queria apresentar um pouco a vida de José. José foi um dos filhos de Jacó. Um dos 12 filhos de Jacó, inclusive os 12 filhos de Jacó se tornaram 12 tribos de Israel. O José, a vida de José, nós podemos aprender muita coisa com a vida de José. Claro que não dá tempo de falar tudo sobre a vida de José, mas algumas coisas eu queria citar aqui na palavra de Deus, para nós entendermos, conhecermos um pouco mais o trabalhar de Deus, como é que Deus trabalha em nossas vidas. O José inclusive foi um exemplo assim, muito bom na palavra de Deus. Nós podemos ver no Antigo Testamento, entre muitos personagens, muitos patriarcas que aparecem na Bíblia, entre aqueles que aparecem a vida toda, foram pouquíssimos que realmente a gente não consegue encontrar algum erro na vida deles. Muitos cometeram muitos erros, o Moisés, o Noé, o Davi, o rei Davi, muitas pessoas, o rei Salomão. Mas José foi um dos poucos, juntamente com Samuel, juntamente com Daniel, nós não conseguimos encontrar algo de errado na vida deles. E José aparece na Bíblia desde o seu nascimento, sendo um dos filhos de Jacó. O Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher chamada Diná. Mas Diná tem um episódio rápido e depois não aparece mais. Agora, os 12 filhos de Jacó. Jacó que foi filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, o pai da fé. Dos 12 filhos de Jacó, a palavra de Deus disse que o Jacó gostava mais de José. Vamos ver rapidamente aqui na palavra de Deus, no Gênesis 37. Gênesis 37:3 diz: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Inclusive aqui fala que Israel, na realidade é um nome que Deus deu ao Jacó. O Jacó se chama Israel também. Então tem que tomar cuidado no Antigo Testamento. Quando a gente vai ler Israel, nessas horas é o Jacó, que é o irmão de Esaú. Jacó está falando de Jacó. Jacó diz que gostava mais de José do que qualquer outro irmão. Eles tinham 12 homens e uma mulher. E o Jacó, o Israel, ele gostava mais de José. Por quê? Ele ganhou esse filho quando já estava ficando velho. Mas mais do que isso, a palavra de Deus diz que gostava mais de José, porque ele teve com a Raquel, a mulher que ele mais amava. Então o que aconteceu? A gente sabe um pouco da história, que os irmãos ficaram com ciúme, e certo dia eles acabaram vendendo esse José, dizendo para o pai que o animal havia devorado ele morreu, e vendeu Jacó para um forasteiro, um viajante que estava passando ali. E o José acaba sendo vendido com mais ou menos 17, 18 anos de idade para o Egito, e acaba se tornando um escravo de um homem chamado Potifar lá no Egito. O que acontece com tudo isso? A gente sabe muito bem. Se realmente Deus ama, por que permite que aconteçam essas coisas em nossas vidas? Nessa juventude, 17, 18 anos de idade, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos. O José, aquele que sonhava bastante, que sonhava que as estrelas, as espigas também se curvavam diante dele. Ele sabia da promessa de Deus sobre a vida dele. Nós sabemos das promessas que Deus tem em nossas vidas. O louvor de hoje foi tremendo. Profetize ao vale de ossos secos. Onde estava morta, vai ressuscitar. Deus, o nosso Senhor Jesus disse no livro de João 11:25,
Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição. O único que morreu e que ressuscitou foi Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele é a própria ressurreição. Ele nos deu a palavra: já te dei a vitória. E muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Mas uma coisa, irmãos, eu vou já falar a palavra da conclusão de hoje, da mensagem de hoje. O que Deus começa, Deus termina. Ele fecha o ciclo. Ele nunca deixa um trabalho em aberto. Muitas vezes, irmão, às vezes pode demorar sim. Às vezes tem pessoas que dizem assim, né? Deus tarda, mas não falha, né? O pessoal fala assim, né? Os irmãos concordam com isso? Deus tarda, mas não falha? Não, Deus nunca tardou e nunca falhou também. Nós é que estamos com pressas, né? Deus nunca tardou. Nós ficamos com pressa, nós queremos atravessar o tempo do Senhor. Não deixe que a sua ansiedade acabe atrapalhando de você receber a bênção de Deus. O nosso Deus, se a gente analisar, eu vou dar só uma pincelada na vida de José, o que aconteceu. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravizado na vida de Potifar. Mesmo assim, mesmo nas adversidades, mesmo naquelas situações, ele manteve-se firme no Senhor. Uma coisa que nós temos que ver, irmãos, independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, lembre-se de que Deus está do seu lado. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E ele viveu dessa forma. O José, mesmo naquele tempo que o Espírito Santo ainda não tinha vindo, mesmo assim, ele viveu dessa forma. Ele foi um homem íntegro diante do Senhor. Ele foi santo diante do Senhor, tendo a vida separada ao Senhor. Ele foi tão íntegro, foi tão exemplar, que realmente ele foi um homem de confiança na vida da família do Potifar. Só que o inimigo, toda hora que você anda no caminho do Senhor, o inimigo vem e quer te atrapalhar. A esposa de Potifar começou a gostar de José. José deve ter sido um homem, um rapaz bonito, charmoso também, além de ser íntegro. E a esposa de Potifar, quando ela seduziu, o José não permitiu e acabou sendo acusado de assédio. Hoje nós falaríamos que é assédio, e ele acaba sendo preso na prisão. Até essa parte nós conhecemos muito bem. Imagina você que não fez nada de errado. Você não fez nada de errado para merecer isso. E de repente você foi traído pelos seus próprios familiares. As pessoas que te magoam, se for uma pessoa que você não conhece direito, tudo bem. Mas o que dói mesmo é quando uma pessoa mais próxima de você acaba te magoando. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi escravizado numa casa. E mesmo naquele instante, naquele momento, naquela situação, ele manteve firme diante dos olhos do Senhor. E o que acontece? Foi injustamente acusado de assédio à patroa. E ele acaba numa cadeia. Ele fica preso numa cadeia. Eu fiquei meditando um pouco sobre essa palavra. O que eu teria feito se eu estivesse nessa situação? Se acontecesse isso com a minha vida? Irmãos, esse mundo jaz no maligno. O inimigo está solto por aí. 1 Pedro 5,8 diz: fiquem alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu derredor, como um leão que ruge, para te devorar. O inimigo, irmãos, muitas vezes eles querem nos devorar mesmo. E acontecem essas adversidades, injustiças em nossas vidas. E quando acontecem essas injustiças, o que nós fazemos? Vamos chutar o pau da barraca? Claro que não. Nós temos que saber que Deus está conosco. Deus nunca nos deixou e nunca nos abandonou. A palavra de Deus diz: não te deixarei e nunca te abandonarei. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: o mundo pode te abandonar, os seus familiares, amigos, colegas, parentes podem até te abandonar, mas Deus não te abandona. Deus nunca vai te abandonar.
não te deixarei, nunca te abandonarei. É claro que naquele momento, naquele instante, imagina, irmãos, nós estamos falando de vários anos acontecendo isso, vários anos. Sabe quanto tempo ele ficou na cadeia? Eu não sei com quantos anos ele foi para a cadeia. Ele foi vendido com 17, 18 anos, mais ou menos. Ele foi vendido para o Egito. Eu não sei quanto tempo ele ficou até ser acusado injustamente de assédio à patroa. Não sei quanto tempo demorou isso, mas com certeza muitos anos. E depois na cadeia, ele só saiu de lá com 30 anos de idade. A palavra de Deus diz que ele saiu só com 30 anos de idade. Irmãos, aconteceu isso durante vários anos. Vários anos aconteceu. Desde a primeira traição dos irmãos, 17 anos de idade, até ele sair daquela prisão que o faraó mandou tirar ele da prisão, ele já tinha 30 anos de idade. Ou seja, pelo menos 13 anos da vida dele, ele passou pelo deserto. É obrigado nós passarmos no deserto? Nós temos que passar pelo deserto? Talvez sim, talvez não. E quanto tempo nós temos que passar pelo deserto? Nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, nos filhos, nos pais, nossos maridos, nossas esposas. Quanto tempo nós temos que passar pelo deserto? O povo de Israel passou por 40 anos. Por quê? Isso depende, muitas vezes, nós podemos fazer um paralelo. O povo de Israel demorou 40 anos por causa da desobediência. Porque se eles tivessem obedecido, se eles tivessem crido, como o Josué e Caleb creu, depois de 2 semanas de deserto no Egito, depois de sair do Egito, para entrar em Canaã, em 2, 3 semanas, menos de um mês, eles teriam entrado em Canaã. Uma coisa que demorou 40 anos, por causa da desobediência. Isso quer dizer o quê? Dependendo da sua obediência ou não, o deserto pode durar um mês, ou pode durar 40 anos em nossas vidas. Aí depende de você. Mas, nesse caso de José, é um caso excepcional, é diferente. Ele não fez nada de errado, ele não desobedeceu, ele obedeceu fielmente ao Senhor. Mas mesmo assim, aconteceu pelo menos 13 anos de deserto na vida dele. Porque alguns irmãos falam assim: pastor, eu estou com um problema em finanças, eu estou sendo dizimista fiel, eu estou dizimando 2 anos, 3 anos, e por que não vem? Irmãos, continua firme. O José continuou firme. Olha as injustiças que aconteceram com José, sendo vendido pelos irmãos na casa de Potifar, foi injustamente acusado de assédio. E lá na cadeia, o que ele fez? Ele ficou só jogando lá dentro? Não tinha jogos naquela época, né? Sabe o que ele fez lá na cadeia? Ele evangelizou seus colegas de cela. Sabe o que ele fez? Ele discipulou seus colegas de cela. Fez discipulado lá dentro. Irmãos, não importa onde você está, em que situação, em que ambiente você está, você tem que evangelizar. Você tem que discipular. Você tem que levar a palavra de Deus aos homens. O José fez isso, mesmo com tudo isso, dentro da cela. É que tem muitos versículos, então vamos passando. É uma história que nós conhecemos bem. A palavra de Deus diz que havia um padeiro e o copeiro do rei Faraó, juntamente ali, estavam sendo acusados de algum crime, eles estavam juntos ali. E José, ele evangelizou eles, ele discipulou o copeiro e padeiro. E quando aconteceu uma oportunidade de eles saírem, o José disse: olha, eu estou aqui injustamente. Quando você chegar, o copeiro era aquele copeiro que chegava do lado do rei, tinha acesso ao rei. E o copeiro disse: olha, você conseguiu revelar o mistério da minha vida, do meu sonho. Ou seja, você trouxe a palavra de Deus na minha vida. Você trouxe a luz do Senhor Deus sobre a minha vida. Então, quando eu sair, eu vou falar com o Faraó para que ele tire você daí. E a palavra de Deus diz, vamos ver, no livro de Gênesis 40,
Gênesis 40, verso 21 em diante. 21, 22 e 23. Não, eu vou ler a partir do 20. A partir do 20. Gênesis 40, a partir do 20. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Então, o chefe do copeiro e o padeiro era o que estava junto com o José. 21. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Irmãos, principalmente, justamente nesse momento de angústia, de dor, naquela situação que está, ele discipulou o copeiro, ele entregou as revelações do Senhor e realmente se cumpriu a palavra de Deus. Ele foi honrado, sim. Só que o copeiro não honrou o José. O que aconteceu? Simplesmente esqueceu do seu discipulador lá na cadeia e ficou mofando na cadeia por mais tempo ali. Ele foi traído até pelo seu próprio discípulo da cela. Aconteceu tudo isso ao José. Irmãos, eu não estou profetizando que vai acontecer isso na nossa vida, de jeito nenhum. Mas mesmo que aconteça isso, porque muitas vezes, não que você tenha que esperar 13 anos pela bênção de Deus, não. Às vezes, 13 dias é muito em nossas vidas. Muitas vezes, 13 horas é muita coisa em nossas vidas. Às vezes 13 minutos também, né? Às vezes 13 minutos é muito em nossas vidas. 13 minutos não, mas essa semana eu tive experiência de quase uma hora mais ou menos. Eu estava com muita fome em casa, a pessoa estava fazendo obra dentro de casa. Aí meio-dia termina a aula da minha esposa Vanessa, a pastora Vanessa. Eu mandei para a pastora Vanessa mensagem: quando você voltar, traz um kimbap. Kimbap é aquele rolinho de arroz, tipo sushi. Eu estava com vontade de comer isso, não tinha comida em casa. Você traz kimbap quando você voltar? Você está saindo agora da escola, né? E nada. Eu não sei por que as mulheres carregam o celular, né? Mas tudo bem, já perdoei já. Aí mandei outra mensagem daqui a 5 minutos e nada. Eu vi que ela nem abriu. Olha a coragem, ela nem abriu. Aí eu mandei a mensagem de novo, nem abriu. 40 minutos depois eu tive que recorrer ao famoso miojo, né? Macarrão instantâneo. Aí fiz macarrão instantâneo e comi. Eu falei, não precisa mais. 40 minutos eu esperei. Foi muito para mim. Depois de 1h30, ela mandou: eu estava na reunião, só agora que eu olhei. Agora já foi. Nós vivemos nesse mundo imediatista. Então muitas vezes 13 minutos. Quando eu estava esperando ela responder, nossa, 13 minutos é muito. Mas muitas vezes as coisas acontecem dessa forma, nós temos que esperar pacientemente. No livro de Isaías 64, ele diz assim, nos primeiros versículos até o versículo 5 mais ou menos, ele fala assim: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando para aqueles que esperam no Senhor. Amém. Vamos ver aqui, vamos ver. É bom. Isaías 64. Isaías 64. Eu vou ler a partir do 1 a 4. 1 a 4. Gênesis. Isaías 64, 1 a 4. Ele diz assim: se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos descesse, e os montes tremeram diante de ti, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Na realidade, resumindo, ele disse assim: olha, se eu rompesse o Senhor, esses caras não estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Eu tento evangelizar, eles não querem ouvir. Rompe o céu e desce aqui, Senhor, com fogo. Que nem João falou: Senhor, o Senhor quer que desça o fogo e queime todos eles, né? Como quando o fogo acende os gravetos, faz a água ferver. Desce para que teus inimigos conheçam o teu nome. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, eu estou evangelizando um camarada ali, ele não quer ouvir, Senhor. Dá vontade de abrir a cabeça, jogar a Bíblia dentro e pá, fechar e receba a palavra, né? E muitas vezes nós queremos do nosso jeito, a nossa maneira, no nosso tempo. Muitas vezes nós queremos isso. Só que Deus está dizendo aqui, verso 4: desde os tempos antigos ninguém ouviu a voz de Deus. Nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas vezes nós ficamos em silêncio. Não tem reação do nosso Senhor Deus. É porque Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Mas muitas vezes nós queremos a nossa maneira, o nosso jeito, no nosso tempo. Muitas vezes nós queremos isso. E o José, o que aconteceu? Continuando com José, o copeiro, que foi discípulo dele, não se lembrou. E o que aconteceu? Quando é que se lembrou? Quando o faraó estava fazendo aniversário num outro evento. Quando o faraó ele começou a sonhar várias vezes. De repente apareceu boi magro, 7 bois gordos. De repente aparecem 7 bois magros e devoram os bois gordos, e ninguém conseguia interpretar. Somente aí, quando o faraó estava indignado porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele, aí o copeiro se lembrou: o meu colega de cela ali, ele sabe decifrar esse sonho. E quando chama José diante de faraó, ele consegue revelar o sonho do faraó. E o faraó, vendo isso sem a palavra de Deus, haverá 7 anos de fartura, e depois haverá 7 anos de escassez. E o faraó, na hora, caiu a ficha. Irmãos, quando tem revelação, ou você tem revelação através do sonho, da palavra, tem revelações e visões, ou quando alguém te entrega revelações, tem momentos que você não tem ideia do que é aquilo lá. Por que Deus está me mostrando isso? É claro que nós temos que partir do princípio que Deus, quando revela, porque tem um propósito. Mas não sabemos o que Deus nos mostrou. De repente, sonhei uma coisa que eu não faço ideia do que é. Primeira regra, irmãos, quando tem revelações, fala: Senhor, se isso veio de Ti, eu recebo. Me dá sabedoria, inteligência, me dá discernimento para entender a Tua palavra, as Suas revelações. Agora, se isso não veio de Ti, Senhor, já estou repreendendo em nome de Jesus, saia da minha vida em nome de Jesus. Acabou. Se naquele momento Deus não te revelou, amanhã você vai entender. Se você não entendeu amanhã, mês que vem você vai entender. Se não, anota no caderno: no tal dia tive essa revelação, não entendi. Senhor, me faz entender. Amém? Ou no ano seguinte você vai entender. Senão no final da vida você vai entender. Ou senão lá no céu você vai entender. Se Deus não te deu a revelação, irmão, não force. Porque quando você começa a forçar, isso é induzimento ao erro. É claro que sim, às vezes a gente recorre, pastores, missionários: o que é isso, o que é isso? Mas não vê essa revelação, o que é? Fica angustiado. Irmão, tem gente que até para de orar enquanto não vê a resposta. E se Deus vai responder só lá no paraíso? Vai ficar até o final da vida sem orar? Não, e bola para frente. E outra coisa, revelação é revelação, não é palavra de Deus, amém? Revelação não é palavra de Deus, amém? É sempre a palavra de Deus na frente. Revelação não. E outra, é como a gente sempre fala, graças a Deus, Deus tem dado muitos dons também aqui, revelações, profecias. Não vá atrás de profeta. Mais uma vez, irmãos, não vá atrás de profeta. Ligar para o profeta: ora por mim, manda o nome, fotos, ora por mim. Não faça adivinhações, irmãos. Não faça adivinhação. Se Deus quer falar com você, Deus usa o profeta e manda falar com você.
Aí o profeta vai te ligar, vai falar: eu preciso conversar com você, Deus mandou entregar essa palavra. Aí sim. Agora toda hora ir atrás, tudo bem, uma vez por ano, tudo bem, mas toda hora, profeta, profeta, profeta. Irmãos, você quer levar profetada, então vai atrás de profeta. Nós temos que tomar muito cuidado com profecias e revelações que não é palavra de Deus, amém? Só a Bíblia é a palavra de Deus. Profeta vem a agregar, somente a agregar em nossas vidas, para ajudar, para direcionar, redirecionar, confirmar e mudar de direção de nossas vidas. Aí sim. Tem gente que não abre a Bíblia, irmãos, não sabe nem onde fica o livro de Samuel, e está indo atrás de profeta. Irmão, não faça isso. O diabo adora essas pessoas. Primeiro leia na palavra de Deus. Tudo que você quer saber, Deus já te falou, e está aqui, está na Bíblia. Tudo que você perguntou, Deus já te respondeu. Amém? Amém. Voltando, só que quando é de Deus, vem confirmação, ele fala: é isso, aí sim é palavra de Deus. O faraó teve, isso é palavra de Deus. Quando teve essa confirmação no coração, o que aconteceu? Quem é que revelou isso? O tal de José, que está na prisão. Ele está na prisão? Não, manda ele tirar de lá agora. Eu quero que você seja então ministro do nosso reino, e você vai organizar durante 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Você vai ministrar, você vai administrar, você vai ser meu primeiro ministro. Glória a Deus. Ele acaba se tornando o primeiro ministro, e o resto da história a gente sabe já. Aí depois ele resgata a família, os familiares voltaram, ele liberou perdão, resgatou os familiares. O povo de Israel foi resgatado através de José, o único homem justo naquela época, o único homem santo. Ele resgatou toda uma nação naquela época. Muitas vezes nós falamos: Senhor, onde estão os outros? Parece que só sou eu estou lutando, estou orando, estou jejuando diante de Deus, mas os outros não vêm. Às vezes eu estou na igreja, estou sozinho orando, cadê os outros, Senhor? Irmãos, deixa Deus te usar. Deus levanta às vezes uma pessoa para mudar toda a nação. Você não precisa de outros, Deus está com você. Muitas vezes acontece isso, e Deus levantou José para resgatar a nação de Israel, e o restante da história nós sabemos. E aconteceu o milagre da multiplicação. Vamos ver rapidamente no livro de Gênesis 46. Afinal, nós estamos no ano da multiplicação, esse ano de 2016, amém? Amém. Todos estão terminando o jejum? Fizeram o jejum, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Gênesis 46. A palavra de Deus diz, verso 26. 46, 26. Então, através de José, o povo de Israel foi abençoado. Não tinha mais comida lá em Israel, em Canaã. Eles tiveram que ir para Egito. E através de José, eles tiveram comida e o acolhimento lá no Egito. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 76 pessoas. 76 pessoas. Os familiares de 76 pessoas foram para lá. E depois de quanto tempo eles saíram do Egito? 430 anos. E depois de 430 anos, quantas pessoas saíram? Vamos ver no livro de Êxodo 12. Êxodo 12, 37. Êxodo 12, 37. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. 600 homens adultos. O povo de Israel que saiu do Egito para Canaã eram 600 mil pessoas. Alguém já foi no Morumbi, não? Estádio do Morumbi do São Paulo? É time de segunda divisão, né? Morumbi, quando é lotado, cabe mais ou menos 70 mil pessoas ali. Aqui de São Paulo, acho que é o maior, por enquanto é o maior estádio. 70 mil, é quase 10 vezes aquilo lotado, só de homens adultos.
E homens adultos naquela época eram acima de 30 anos. Homem de 29 anos não entrava na contagem. Então, homens com menos de 30 anos, mulheres, irmãos, tinha pelo menos 3 milhões de pessoas ali que saiu do Egito para Canaã. Quantas pessoas haviam ido? 76. Olha o milagre da multiplicação. Deus vai multiplicar a sua vida. Amém. Nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Mas olha que tremendo. Por que Deus permitiu que ele ficasse 13 anos no deserto para ser usado depois? Olha que interessante. O adulto, o homem chegava à sua maturidade adulto com 30 anos de idade, amém? 30 anos de idade. Vê o livro de Gênesis 41, 46. Gênesis 41, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito, porque ele começou a administrar como primeiro-ministro. O que aconteceu? Quando Deus chamou para ser primeiro-ministro, saiu da cadeia, quantos anos ele tinha? 30 anos de idade. E o faraó disse o quê? Você vai ser meu primeiro-ministro. Amém? Se ele tivesse 29 anos, ele poderia ser primeiro-ministro ou não? Não tinha idade para exercer a política. Não podia. Tinha que ser com 30 anos. A partir de 30 anos poderia ser. 29 anos era menor de idade, não poderia ser político, não. Não poderia ser um administrador. Os irmãos estão entendendo o trabalhar de Deus? Muitas vezes ele ficou até o quê? Ele tinha que completar 30 anos para fazer a obra de Deus. E até ali, Deus esperou. Será que ele fazia ideia disso? Não, claro que não. Depois que nós viemos a saber. Jesus começou o seu ministério com quantos anos de idade? Com 30 anos de idade. Porque senão ele não poderia ter voz ativa na sociedade. O José também. Se o copeiro tivesse se lembrado, ele com 25 anos de idade, não poderia. Se lembrou depois, com 30 anos de idade. Porque havia chegado a hora do Senhor. O tempo do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós temos que saber esperar o tempo do Senhor. Não adianta você querer insistir. Não adianta você tirar o bolo do forno antes do tempo, vai comer cru. Tem que chegar a hora certa do Senhor. Tem o tempo do Senhor, que é o Kairos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Quantas vezes o José deve ter ficado? O que está acontecendo comigo? Mas eu estou fazendo tudo certinho. O que está acontecendo? Mesmo assim ele nunca aprontou. Pelo menos a Bíblia diz que ele nunca errou. Ele permaneceu e permaneceu. E quando chegou a hora certa, Deus levanta e honra. Não só como salvador da pátria do Egito, mas todo o seu povo. E olha como Deus completa. Eu achei tremendo esse versículo para encerrar. Começou toda essa história do povo de Israel, 430 anos no Egito todo. Com quem que começou? Começou com José, não foi? Quando ele morreu, eles enterraram lá no Egito. Só que olha que detalhe, quando o povo de Israel saiu, o Egito não era a terra dele. Eles tiraram os ossos de José. Para levar onde? Para levar a sua terra. Para terminar o ciclo da obra de Deus na vida de José. O ciclo da vida de José era até onde? Para que fosse resgatada todo o povo de Israel e que conquistasse terra de Canaã. Olha, o ano da conquista, ano da colheita, multiplicação é isso, irmãos. Deus trouxe de volta e multiplicou na terra de Canaã. Eles conquistaram toda a terra de Canaã e dividiu as terras a 12 tribos, que completou, depois de Moisés completou com Josué. E quando Josué completou, ele terminou o ciclo da vida de José. Como? Trazendo de volta os ossos de José e enterrando os ossos de José em Canaã. Vamos ver no livro de Josué. É o último capítulo de Josué. Acho que é 24, é isso.
24, 32. 24, 32. Livro de Josué 24, 32 diz assim: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Irmãos, quando Deus começa um trabalho, quando tem profecia, isso, claro, pode ser que não tenha se cumprido na vida de José quando estava vivo. Claro, Deus honrou quando ele estava vivo, mas continuou honrando os descendentes, toda a sua descendência, e até que o seu povo, a sua nação inteira reconquistasse a sua terra, Deus completa a sua obra trazendo osso. Isso eu entendi, quando falaram que trouxeram os ossos para enterrar, eu entendi, fechou o ciclo ali. Aquele ciclo, através de José, a bênção de José no povo de Israel. Irmãos, a bênção, a obediência, a sua obediência não só vai salvar a sua família, a sua nação, mas toda a sua descendência. Quando Deus traça a bênção não é só para você, é para os seus descendentes, netos, bisnetos. A Bíblia fala até 1000 gerações. Mas o ciclo que Deus havia traçado na vida de José é até todos os descendentes, até reconquistar a terra de Canaã, dividir as terras e se estabelecer na terra de Canaã todas as 12 tribos de Israel. Aí sim fechou esse ciclo da bênção de Deus na vida de José. Irmãos, você é o amado de Deus. Deus fala que uma vida vale mais que todo o universo. A palavra de Deus diz: eu te fiz para a minha glória e te chamei pelo meu nome. A bênção de Deus é tamanha que nós não imaginamos. Tamanho da bênção de Deus. E muitas vezes nós esquecemos porque nós queremos tudo na hora, como micro-ondas. Não, espera um pouquinho, irmãos. Fica firme no Senhor. Continua na palavra de Deus. Sim, Deus, Ele nunca vai esquecer das promessas que tem na sua vida. Mesmo que você esteja morto nos vales de ossos secos, Ele vai te ressuscitar. Ele vai resgatar das profundezas. Vamos voltar para encerrar Salmo 40. No livro de Salmos, Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Amém. Que essa bênção de Deus esteja na vida de todos os irmãos aqui presentes, de agora para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos tomar posse dessa palavra de Deus? Se puder, fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos, vamos orar.